Olá, caros ouvintes, caras ouvintes do Byte Furado. Hoje estamos aqui reunidos para o nosso episódio 136. Falaremos sobre o filme O Projeto Adam, lançado agora em 2022 pela Netflix, e estamos presentes para falar sobre este filme. Eu, Dark Rising, o nosso querido Fink, e o nosso querido Tio Gamer. E aí, galera? Hoje nós temos uma programação especial. Estamos reunidos presencialmente, né? Todas as nossas gravações são virtuais e hoje a gente está presencialmente para gravar este filme aí do Ryan Reynolds. E fazendo uma introdução marota, né? Gostaria de dizer que este filme, The Adam Project, o Projeto Adam, é um filme americano de 2022, dirigido por Shawn Levy. É estrelado por Ryan Reynolds, Zoe Saldanha, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell e Catherine Keener. A trama segue um piloto que volta no tempo e encontra seu eu mais jovem. O filme foi lançado agora no dia 11 de março de 2022 e recebeu críticas positivas dos críticos pelas performances, direção e efeitos visuais. Lembrando a você aí que está nos ouvindo que este episódio conterá muitos spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme, escute o episódio por sua conta e risco. Vamos falar os detalhes aqui do filme. Então, se você não quiser pegar spoiler, vai lá, assiste e volta aqui para nos ouvir. Bem, como eu disse, o Projeto Adam ele é dirigido por Shawn Levy, né? Ele foi o diretor aí de outros filmes, inclusive com Ryan Reynolds, entre eles o Free Guy, né? Assumindo o Controle, um filme aí que muita gente gostou. Também foi diretor do Uma Noite no Museu, A Pantera Cor-de-Rosa, Gigantes de Aço, 12 é Demais, Os Estagiários e também dirigiu alguns episódios de Stranger Things. E vai ser diretor do Deadpool 3 também. É verdade, Deadpool 3, filme muito esperado aí, aguardado pelos fãs. Então, antes de começarmos aqui os debates, né, vou falar um pouco sobre o elenco. Nós temos ali no papel principal, né, o Ryan Reynolds como Adam Reed, ele faz o Adam Reed adulto. Nós temos também o Walker Scobell como Adam Reed criança, né, um garoto de 12 anos. Nós temos o Mark Ruffalo como o Louis Reed, é o pai ali do Adam. E nós temos a Jennifer Garner, né, como Ellie Reed, então é a mãe do Adam. São aí, a gente tem um elenco bem bacana, né? Inclusive a Zoe Saldanha, que faz a Laura, né? A esposa do Adam. E nós temos também a Catherine Keener, né? Que faz a Maya Soren, que é a vilã deste filme. E aí, caro Fink, caro Tio Gamer, o que vocês acharam aí deste filme? Vocês gostaram? O que vocês podem dizer que teve de bacana neste filme estrelado pelo Ryan Reynolds? Mas tem várias estrelas aí, né? Mas principalmente a gente tem estado em destaque aí nos últimos anos o Ryan Reynolds, né? É um filme de ação e comédia, também tem um pouco de aventura, um filme também que tem essa pegada da questão de volta ao tempo, né? Então é um sci-fi aí de ação e aventura bem interessante. O que vocês acharam? Então, eu acho que o bacana da viagem no tempo é você bagunçar o tempo mesmo, né? Tanto que no trailer desse filme a gente já vê que eles se reconhecem, né? Ele fala, você sou eu, ele vai desmaiar e ele puxa, não, volta aqui, não sei o quê. Então, já de cara a gente vê que viaja no tempo e se apresenta pro seu próprio eu com outra idade, é uma bagunça doida. Então, não é spoiler dizer que tem essa questão da viagem no tempo. E como no Rick e Morty, né? Essa loucura de bagunçar ali no tempo. E assim, faz tempo que a gente não fala de filme de viagem no tempo, né? A gente falou tanto de Dark e depois lá pelo meio a gente falou outro que eu não lembro mais agora. Guerra da Manhã. Foi. E aí, como geek nerd, a gente sempre discute as regras da viagem no tempo, né? O que pode, o que não pode, que isso é bacana também. E dessa vez foi diferente, né? Me surpreende porque ele fala que você faz todas as bagunças, mas não acontece em tempo real, como é no De Volta pro Futuro, né? Porque o Marty McFly fica com a foto e tudo que ele vai fazendo vai alterando a foto. Aqui não, ele diz que quando voltar para o seu tempo base, seu tempo inicial, é que as memórias vão se consolidar, os atos que você fez vão se consolidar. Apesar de que, talvez eu acho que foi um furo de roteiro lá no final da mulher atirar nela mesma e automaticamente ela já morrer, né? Talvez ela morresse só quando voltasse pro tempo dela. Isso eu achei bastante confuso. Talvez porque, envolvendo já justamente a morte, já não teria uma continuidade. É algo instantâneo pra, dizer assim, captar, né, as mudanças. Não tem duas coisas pra consolidar, né? Só tem uma. Acabou. Realmente eu acho interessante, e a questão que a gente não falou muito, e a gente até no Exército dos Mortos-Vivos, a gente até ficou
pensando se ia ter ou não, porque naquele momento lá que ficou parecendo que ia ter um loop ali, né? A gente até citou isso pra estar gravando. E é interessante que até ele tá concorrendo com de popularidade, né? Mas a Guerra do Amanhã também, assim, tinha alguns elementos interessantes, mas eu acho que essa questão do viagem no tempo no Guerra do Amanhã acabou pecando bastante. E eu achei esse do Projeto Adam justamente bem melhor nisso. Ele acabou explicando essa teoria ali e se consolidando um pouco, né? E foi uma teoria até interessante, realmente, essa de, quando volta pro tempo base lá, do tempo que ele saiu, né? Que as coisas se consolidam e assim permite fazer as mudanças de verdade, né? E aí, outra coisa que surge interessante ali é que quando acontecem as mudanças, as pessoas não sabem que houve mudança, porque as memórias mudam. E isso é realmente interessante ali. Uma forma de tentar explicar essas mudanças no tempo sem ter universos paralelos. É um filme, acho, bem divertido. Acho que o Ryan Reynolds tem trazido essa divertida diante dele e interessante. Acaba lembrando muito sempre do Deadpool mesmo. E isso me lembra muito que muitas pessoas que são amigos deles falam que ele tem muito essa qualidade do Deadpool, né? Esse meio arte, mas até no Twitter dele me prova isso. E é um filme recheado de estrelas, né? Como o Ryzen citou aí, Mark Ruffalo, Luiz Saldan. Então, é algo que eu tenho visto muito também, com os famosos. Não vai ver porque tem mais famosos. É o que eu reconheço mais famosos. Eu gostei do Ryan Reynolds, achei bacana. Assisti também aquele Free Guy, que também é bacana. Então, tô me acostumando a ver esses filmes com o Ryan Reynolds, que são filmes de ação bacanas. E o Adam Jovem, né, que é feito pelo Walker, no início eu achei estranho um jovem na idade dele ser tão, assim, desbocado, né? Porque geralmente, quando a gente é mais jovem, a gente tem vergonha, é introvertido, essas coisas. Mas, enfim, depois ele me convenceu de que, de alguma forma, ele desenvolveu essa técnica de ser desbocado. Então, depois que eu aceitei, aí foi normal seguir o filme. Inclusive, uma coisa interessante realmente eu tenho gostado das temáticas que o Ryan tem pegado, né? No Free Guide pegou as temáticas dos games ali, dessa realidade virtual, que é uma temática que a gente tá super no momento, eu acho, né? O metaverso tá super aí, a gente tá explorando agora com mais clareza e é cada vez mais. E agora essa questão dessa viagem no tempo, que geralmente é uma temática bem legal e difícil de ser trabalhada de maneira boa. Ainda mais depois de Dark, né? Depois que a gente assiste Dark, eu acho que tudo que a gente assiste temática falando de viagens temporais, a gente acaba separando ali. Dark tinha todas as regras, né, de física que a gente não entende muito bem, mas tinha tudo representado. E embolado. Eles foram fazendo as fusões das regras lá. Eu acho que é um filme simples, né? Que não é aquele filme complexo. Eu até acho que é um filme que a gente pode dizer que é um filme da sessão da tarde, porque é um filme que é animado, tem ação, aventura. Muita gente vai gostar do estilo, tem uma comédia, né? E realmente o Ryan Reynolds é difícil a gente separar ele desse, digamos, super personagem que é ele em si, né? Porque assim, o que ele meio que a gente já espera algumas coisas e dependendo do que ele interpreta, a gente fica na dúvida. Em vários momentos desse filme, eu estava na dúvida se ele estava falando sério, se ele estava brincando, né? Porque com o Ryan Reynolds tem sempre aquela brincadeira, aquele jeito mais maroto. Então, quando ele falava assim, porque no futuro tá ruim, lembra de tal filme que era ruim, lá tá pior. E pelo menos no que mostrou, não mostrou quase nada do futuro, mas pelo menos da história e o que mostrou ali, não parecia que tava tão ruim assim, né? Ele conheceu a esposa dele, né? Participou de universidade, então não parecia ser um futuro apocalíptico, né? Mas isso é um pouco da dúvida, né? Será que ele tá falando sério, ele tá brincando, exagerando? Porque o Ryan Reynolds exagera muito, né? Em algumas falas, seja qual for o personagem, então isso faz uma certa confusão pra mim nesse filme de saber se ele tava falando sério mesmo, se ele estava tirando onda, né? Exagerando. É um filme simples, até mesmo nessa questão da volta no tempo, né? Eu não tinha prestado muita atenção nessa parte da bala, né? No final, porque realmente pra mim era meio lógico, né? Que se ela morresse, ela ia sumir. Mas como tem essa questão de o futuro, pelo menos a memória se reconstituir, né? Eu acho que ficou uma coisa parecida com o efeito borboleta, porque quando ele muda o passado, ele volta pro tempo dele, as memórias dele retornam, né? Lá no filme Efeito Borboleta, acabava afetando o cérebro dele, causando problemas. Mas aqui no caso, quando ele voltasse pro tempo normal dele, tempo absoluto dele, então ali haveria as mudanças e ele começaria a lembrar do passado que foi mudado, né? E realmente essa questão aí de ter morrido e já ter acontecido instantaneamente, talvez tenha sido uma falha mesmo. Pensando bem, é difícil dizer agora. Eu achei que o filme tem muitos furos, né? Até mesmo por essa pegada simples. Então tem muitas coisas que o roteiro é meio furado, né? Você não tem, assim, um perfeccionismo, né? Bem aberto, a história é bem aberta, bem simples. Um exemplo, logo no começo que aparece a Laura e a nave tá lá em cima, né? A nave da Maia.
E aí ela já tá mirando com as armas lá, e a Laura aparece, lutam com todo mundo lá, e depois eles conversam, depois eles fogem, e a nave pega, e meio que poderia estar disparando ali já, né? Mas esperou um tempo. Ficou esperando um tempo ali e deixou eles saírem. Então, assim, bacana ali pra história, mas não é uma coisa assim, não é um roteiro bem crítico, né? Bem pensado nos detalhes, né? Então, o que eu acho que não é bem um problema, mas é uma escolha, de escolher um filme mais simples mesmo, sem muita... É um filme simples e divertido, né? Um filme simples e divertido, e até mesmo por isso eu acho que casa bem com a escolha do Ryan Reynolds para ser o principal. É estranho porque as naves são invisíveis, os soldados são invisíveis, mas eles só atiram quando estão visíveis, né? Eles saem da invisibilidade para atirar, então se eles pudessem, né, já atirar invisíveis, já atirava, já seria mais lógico, mas não ia caminhar o filme, né? Depois tem a ver alguma coisa com a tecnologia de... Porque tudo, vocês perceberam, mas tudo lá era de naves. Inclusive, o próprio viagem do temporal deles era magnetismo mais. E, inclusive, Ryzen, tem algo que a vilã fala, que eu acho que justamente fica porque tá no futuro. Ela fala lá que o meio ambiente deu merda. E a mulher fala assim, mas já tava acontecendo mesmo, antes de eu pegar. Já tava ruim, só piorou. Mas, aparentemente, deve ter acontecido alguma catástrofe ambiental lá, né? Embora eles não deixem claro, realmente, né, o que aconteceu, por que aconteceu, mas deve ter acontecido sim alguma catástrofe. Tanto ela, eu acho que a Laura também cita alguma coisa sobre como tudo tá ruim. E algo assim que eu fiquei muito, que gostei bastante, foi o Sabre de Luz, que é um Sabre de Luz e América de Luz. Aquele negócio era muito interessante, muito legal. Pô, aquilo lá dava de 10-0 um Sabre de Luz, mano. Cortava, fazia uns campos de força, a pessoa se impulsionava como um cajado do Goku. Então, eu gostei do filme, né? Acho que tem esses furos aí. Acho que é uma história, assim, que não é muito memorável, não tem muitos momentos marcantes. Eu dei um ponto muito negativo para a morte da Laura, né? Porque ela aparece bem, que é um momento de ação e tal, mas logo ela já morre e sai de cena. Uma atriz bacana, e a participação dela foi bem rápida, né? A Ellie Reed também, que é a Jennifer Garner, né? Uma grande atriz e também fez um papel muito secundário, então ela poderia ter feito mais coisas ali dentro. E assim, a gente começa esse filme, né, com a ação, ele já sai do ano lá 2050 na nave espacial, a gente não entende bem, né, direito o que tá acontecendo, só que ele tá baleado e ele consegue fazer ali o buraco de minhoca entrar e ir para 2022, né, inclusive é o nosso ano. Aí a gente meio que... No começo eu tava pensando que ele ia salvar o pai dele, né? Que ele queria salvar o pai dele. Aí ele fala que foi pro ano errado e tal. Eu falei, foi pro ano errado. Ele não vai salvar o pai dele, porque o pai dele já morreu. Pensava que era isso no começo. Aí depois a gente descobre, na verdade, que ele queria salvar a mulher dele. E o mais engraçado é que parece que ele no futuro ficou mais burro, né? O eu dele do passado é mais inteligente. Mesmo sendo um garoto, né? De 12 anos. Inclusive tem uma cena que ele fala assim, será que eu troquei meu cérebro por músculos? E é uma coisa engraçada. Tem muitas partes engraçadas. Uma das coisas do final também que eu achei que eles poderiam ter mudado era ter salvado o pai dele, né? Mas realmente no final fica subentendido de que o pai dele morreu mesmo. Até mesmo porque ele não quis saber sobre como ele morreria, né? Não quis mudar essa parte do futuro, apesar deles já terem mudado muita coisa, né? Que eles deixaram de inventar a volta no tempo. Ele é o personagem do cientista, né? Que ele segue a regra e a fórmula, não deixa mudar, né? Ele insiste tanto para não falarem nada para ele, que não quer mexer no tempo e tal. Então ele segue esse protocolo do cientista de não vai afetar a linha do tempo. Porque a viagem do tempo é algo experimental e pode causar catástrofes, fazendo as mudanças. Então, cada vez mais mudanças, ele sempre pode acarretar essas catástrofes. Eu também acho que quando a Laura revela que ela ficou 4 anos solitária, ali foi uma coisa louca, assim, foi muito show mesmo dela ter dito isso, e aí achava que ela deveria ter ido até o fim do filme, ter contribuído mais, porque ela já tinha mostrado que era forte, então continuava até o fim. Sabe o que eu pensei que ia acontecer? Naquela hora que eles estavam viajando o tempo, que ela ficou no passado, no presente, 2022, eu pensei que eles iam causar ela, que tinha acabado de chegar em 2018, porque poderia acontecer. Ela tava em 2018, ela ficou 4 anos, até lá eles poderiam ter muito bem encontrado ela. É verdade, fiquei pensando nisso, mas é verdade. Eu acho que tu até falou na hora, e pois é, então a gente tem esse primeiro momento, né, ele chega machucado lá, e a gente vê que o eu dele do passado é falastrão, né, mas meio que apanha dos fortunes da escola lá, e o eu dele do futuro luta bem, é musculoso, e logo no começo eu acho que já tem a primeira luta, né, com a Maya Soren, e assim, já fica bem claro, né, os dois lados, porque ele fala que ele achava que a Laura tinha sido morta e tal, pela Maya,
E no começo tem uma certa dúvida, né? Será que foi isso mesmo? Será que ela é inocente ou não? Porque alguns filmes têm reviravolta. Mas nesse já desde o começo ficou meio claro já que ela era vilã. E ela era muito... assim, uma vilã meio simples, né? Não tinha muita profundidade nessa vilã. Ela queria ser rica lá e fez essas coisas. Não tinha, assim, uma profundidade maior. E então ali já é um momento que simplificou bastante. A gente não ficou naquela dúvida. Não teve outras questões. Já foi bem simplificado ali. Já deu uma explicada bem no filme. Na verdade, eu acho que era mais que só querer ser rica. Porque quando ela volta lá no passado, ela vai falar com a eu dela do passado, ela fala que era a primeira vez, ela fez as mudanças porque a outra tinha dito esquecida. Ou seja, provavelmente ela participou do projeto e ninguém lembra dela o projeto. Ela reconhecer o reconhecimento. Buscava vingança. A gente não tem como a gente saber direito, né? Porque é o que ela fala e são passados esquecidos. Dias de um passado esquecido. É o futuro esquecido. É o passado e o futuro. Eu acho que esse é um dos momentos bons do filme, que de certa forma inova um pouco, né? Porque normalmente a gente vê esses filmes que tem volta no tempo. Normalmente o principal quer voltar no tempo para mudar alguma coisa. Ou até a gente já viu o caso, né, do Guerra da Manhã, que os personagens têm que ir pro futuro para combater uma guerra lá no futuro, né? Que também foi uma coisa inovadora. Normalmente o pessoal volta e tenta mudar lá no passado, ao invés de ir pro futuro. Mas aqui também tem essa diferença, né? O principal, na verdade, ele veio mudar, né? Entender o passado, entender o que tinha acontecido com a esposa dele, que tinha ido para 2018. Mas, na verdade, quando eles descobrem, é que já tinha sido mudado. E por ter essa questão, né? De as coisas, quando ela volta pro tempo linear dela, as memórias vão se refazer. Então, é meio difícil saber quantas vezes foi mudado, né? Mas, teoricamente, ela foi lá e mudou o passado. E eles não sabiam, né? Acabam descobrindo por essas coisas, né? A Laura acaba descobrindo. E depois o Adam fica desconfiado, volta e acaba descobrindo também o que aconteceu. Então é uma coisa um pouco inovadora, assim. Não é o principal que voltou para mudar o passado. Na verdade, já tinham mudado, né? E no meio do negócio que ele descobre que, na verdade, já tinha sido mudado o passado. Acho que é algo que eles têm apostado ultimamente no cinema, até nos jogos também, né? E que tem feito dado certo. Essa dinâmica de um adulto e criança. A gente viu muito em das espiãs, do Deus da Guerra. Aí agora no coisa. Teve um também que a gente assistiu recém, esqueci agora qual é. Vamos até o Gavião Arqueiro também traz dinâmica ali. Então, joga, um adulto, criança, problema. Porque são visões geralmente de mundos muito diferentes né, dos dois, né? Então dá um contraste legal de ver nesses ambientes, vários ambientes diferentes. Talvez tenham colocado o Ryan Reynolds ali pra empolgar a gente que é um pouco mais velho e o menino pra empolgar as crianças, mas na verdade quem me empolgou mesmo foi o menino, que ele é muito engraçado, as falas dele também. Quando ele fala pro adulto assim, né? Mas você já tem a lembrança aí de que você me falou isso hoje, daqui a tantos anos você já tem essa lembrança, aí que ele fala, não, ainda vai consolidar as memórias quando eu voltar. Nessa parte ele começa a ter um monte de teorias ali, é um paralelo fixo, tipo, a gente percebe ali que ele é inteligente, saca ali, e o Ernest fala justamente, você tem assistido muitos filmes, é muito interessante, porque muita gente, hoje em dia, sabe algumas teorias por filmes das séries. É interessante mesmo, né, como eles já explicam nessa parte, facilita, né, eles já explicam o que acontece. Tem muitos filmes que tem esse efeito, né, de quando a pessoa tá mudando ali, na verdade, aquilo já aconteceu. Então, quando ela volta no passado para mudar alguma coisa, já é algo que aconteceu no passado dela. Por isso que ele pergunta, né? Você já viu isso acontecendo? Então é bacana que ele já explica, né? Que ali o tempo é diferente e a gente já tira um pouco das dúvidas que tem sobre essa volta no tempo. Acho que eles não concentram muito nessa questão da volta no tempo. Acho que a questão maior do filme, né? Duas questões, o amor, né? E a questão do luto. Acho que elas são bem preponderantes. Para as consequências do filme, para as relações ali dentro, né? A volta no tempo é mais uma maneira dele conseguir realizar aquilo que ele desejava, né? Que era salvar a mulher dele. E depois eles tentam até salvar o pai dele também, mas não dá certo. Realmente eu acho que essas relações ali, acho que tem uma separação do luto ali é muito grande. Tem um momento que ele tá justamente falando com a mãe dele, só que o ele do futuro falou com a mãe dele do 2022, né? E eles estão conversando ali, ele fala pra ela que pergunta pra ela se ela tá de luto, né? Já faz um ano só que o marido dela morreu, ela fala que ainda está. Ele também está de luto porque a esposa dele tinha 2 anos e tinha sido considerada morta, né? Embora ele estivesse pesquisando, ele ainda não tinha nenhuma noção de que ela realmente estaria viva, né? Pra ele, ela podia estar morta, ele estava só procurando o que aconteceu. E ele fala pra ela que ela não tem que se fazer de forte, né? Ela tem que vencer as suas dores, mostrar pro filho dela que ela também está sofrendo. E eu acho interessante, realmente, e importante também. Porque o filho dela parecia que tava sofrendo, justifica que ele tava sofrendo ali. E parecia que ele tava sendo uma pessoa muito ruim pra mãe dele. Então, ele, não sei se ele pensava se porque ela tava sendo forte ali, ele podia ser ruim, mas é algo bem interessante ali de
a gente tivesse dinâmica durante o luto entre os dois, né? Os dois sofrendo e os dois meio que se brigando ali. E ele, como adulto, tinha vivido aquilo e sabia que tinha feito coisas ruins, tinha sido ruim. E depois, no decorrer do filme, ele fala que considerava aquela parte da vida dele importante também. Então, ele foi se reconciliando. Então, também tem essa questão dessa reconciliação com o passado dele mesmo, né? E ao longo do filme, ele foi acabando se reconciliando. E outra parte dele também que, tipo, ele mais velho lembrava do passado de maneira diferente. Então, quando ele tá conversando com ele mais jovem, ele acaba, ou ele mais jovem fala, não foi assim que aconteceu. Porque certas coisas que, por tanto tempo, ele já viu por tanto tempo lá, que acabou se esquecendo, né? Acabou multiplicando as suas memórias pra ele. Então, acho que esses são pontos muito interessantes ali de se ver. São relacionamentos e emoções complicadas de colocar num filme, mas pra mim funcionou. Acho que eu entendi a parte do menino de que ele queria que a mãe dele sofresse, né, um pouco. Não queria que ela já partisse pra outra e continuasse como se nada tivesse acontecido, né? Ele queria também que alguém tivesse sentindo o mesmo que ele, ao mesmo tempo que ela estava tentando se passar por forte, né? E assim, importante é a gente ter uma relação com alguém, né? Ter uma questão de relacionamento com alguém, porque o pai do Adam, ele decide ficar em casa um dia, né? Porque ele não quer trabalhar. E aí ele fala, o que eu faço pra tirar ele do videogame? Eu tenho que ser perfeito pra ajudar ele, não sei o quê. E a esposa fala que não, né? Que ele precisa estar ali, não precisa ser perfeito, ele só precisa estar ali, né? Tá do lado e acompanhando. Então acho que uma lição também que eu peguei do filme aí, da gente não se cobrar tanto, né? E achar que vai resolver todas as questões de quem tá do lado, mas tá presente ali e ajudar e ser verdadeiro, né? Não tentar esconder as coisas, tentar parecer forte ou qualquer outra coisa. Eu acho que acaba sendo um ponto bem interessante desse filme, né? Porque você vê que o ponto central do filme é aquela luta para salvar a mulher dele, né? Mudar ali, entender o que aconteceu e depois que eles descobrem o que aconteceu, mudar a descoberta da possibilidade de voltar no tempo, porque o tempo já tinha sido alterado, né? Isso fez com que coisas ruins tivessem acontecido. Então esse era o centro. Mas ao redor disso, o filme acaba tratando dessas coisas de forma bem lateral, né? Trata muito bem, mas de forma lateral. Então, muitas vezes, muitos filmes de volta ao tempo, as pessoas querem consertar aquilo que elas fizeram de errado, querem refazer alguma coisa. O menino, ele era uma criança, né? Tinha 12 anos e o pai dele tinha morrido. Então ele fazia muitas coisas ali porque ele estava chateado, né? E até uma das coisas que ele fala, né? Por causa do luto, por causa que o pai dele morreu. Então ele acaba fazendo muitas coisas. E mesmo não sendo o objetivo do Adam adulto esse de mudar essas coisas, meio que até sem querer, mas ele acaba fazendo isso, né? Quando ele tá lá no bar e a mãe dele chega, ele não sabia que ela ia chegar lá. E nas coisas que ele acaba falando pro eu dele mais novo. Então ele acaba de forma... Não é o central do filme, mas toca nessas questões de uma forma bem interessante, né? Bem oportuna, pra gente dar até lições, né? Como o Tio Game bem falou. Então é um ponto que não é o central do filme, mas que foi bem executado, né? E porque assim, o central do filme é mais essa ação, aventura, essa diversão. Tem um elenco muito carismático e algumas coisas que vocês já falaram, né? Na verdade, o filme apela muito, né? Ele traz várias coisas, né? Traz o Ryan Reynolds, que muita gente gosta, que tá em alta. Traz atores e atrizes bons e boas. Traz sempre algum apelo nessa questão do adulto e da criança. Então, essa questão da comédia, né? Então, daquela ação, que muita gente gosta de ação. Então, o filme, ele sempre tenta trazer essas coisas boas para, digamos assim, dar uma apelada. Mas também tem, no plano de fundo, esse impacto positivo dessa reconciliação dele com ele mesmo, como diz aí o filme. Vai dar a nota agora? Antes da nota, a gente tem que falar aí, vocês gostaram da bala curvante aí, que pegou a Soren? Uma bela curva, né? Foi impressionante, ela foi e voltou quase. Assim, se só desviasse, eu já ia ficar impressionado. Caramba, esse imã aí é forte, né? Desviou a bala e tal. Pra mim já ia funcionar. Mas aí... Porque o recurso que se usava antes era a bala ricochetear, né? Ela bate em algum lugar e atinge o que o roteiro quer. Mas nesse caso, ela foi literalmente desviada, né? Ignorou toda a trajetória original pra ir pra outro lugar. Assim, pelo menos eles colocaram lá, tem um reator magnético ali que puxa coisa de metal, a bala tá indo ali, então vai pro mundo do reator, né? Só que, tipo, eles podiam ter colocado na curva, assim, uma parábola, assim, a bala, fazendo curva, logo saiu, fez uma curva, vai fazendo curva direto, assim, aí não, a bala vai indo e de repente, 90 graus. Era menos forçado. Eu acho que foi um furo, né? Porque na velocidade que a bala sai para estar fazendo aquilo ali, não sei se daria certo mesmo, mas só fazendo um cálculo aí científico. O que eu pensei na hora era que
que a Maia do passado ia pular na bala, né? Que ela ficou ali olhando o que o eu dela do futuro tava falando e parecia que ela tava meio que não mais acreditando naquelas coisas, né? Parecia que ela não tava com aquele sentimento da outra. Eu pensei que ela ia salvar eles, né? Ia se redimir salvando eles. No caso, a bala fez aquela curva muito louca. E outra coisa assim que eu fiquei pensando muito na hora foi tipo, a Maia tava lá, do lado da outra, aí a outra briga com ela, aí ela sai do lado dela e vai pro rumo do reator que tá quase explodindo. Então, estranho. tipo, por que não ir pro outro lado? Por que pro rumo da coisa que tá explodindo? Ei, pô, mas o diretor mandou ela ir pra lá, cara. O roteiro mandou ela pra lá também. Então eu acho que no final tudo deu certo, né? Acho que a gente pode até falar algumas coisas assim que talvez fiquem mais difíceis aí pro cara ouvinte entender, que é a questão da volta no tempo, né? Eu acho que isso ficou um pouco complexo, mas a gente já falou. Ele volta para salvar a mulher dele, mas depois descobre que a Maia tinha mudado o passado, né? E aí eles fazem o plano de destruir o reator lá e de acabar com essa possibilidade de ser inventada a viagem no tempo. Então eles acabam com a possibilidade de ser inventada a viagem no tempo. Outra dúvida que pode ter surgido é o pai deles, né? O pai do Adam, que é o Mark Ruffalo, que faz o Louis Reed. Ele também ficou, né, assim, em suspenso, mas parece que ele faleceu mesmo, né? Também não falou se foi mesmo por acidente de carro, como tinha sido da primeira vez, mas aparentemente ele faleceu mesmo. E outra coisa é do futuro, né? Porque mostra lá no final o Ryan Reynolds e chega lá a Laura e eles se encontram, muito parecido com a história que o Ryan Reynolds contou, mas tem algumas mudanças, né? Algumas modificações. E aparentemente o Ryan Reynolds está mais feliz, né? Já que antes ele era um pouco mais amargurado. Aprendeu com a viagem. Uma coisa que é interessante também, né? Porque apesar de tudo, né? Quando eles fizeram tudo aquilo e mudaram tudo do passado, eles esqueceram, mas de certa forma eles, de algum modo, alguma coisa dentro deles lembrava alguma coisa. Você eco. Então, dito isto, né? Acho que todos nós gostamos assim do filme, como um filme divertido. O filme aí para passar na sessão da tarde e divertir a galera. Então vamos para as notas. Acho que vai passar na sessão da tarde. É da Netflix, vai ficar dentro da Netflix. A Netflix tá fazendo esses filmes mais ou menos, né? Não tem nenhuma história super elaborada e nem vai virar franquia, nem série, nem sequência. Mas eu quero saber, é o filme que garante o pessoal ficar assistindo lá dentro. Porque são filmes interessantes, divertidos ali, que as pessoas assistem e tipo, atinge todos os públicos. Então vai desde das crianças até os mais velhos. E é um filme que tem comédia, tem ação, tem um pouco de aventura ali, e tem até um pouco de romance ali. Tem de ter um pouquinho de tudo ali. Então, tipo, vai atingir um público muito grande, muita gente vai querer assistir lá. Então vai dar muitas horas. E é o que garante pra ela, né? E vai atualizar o conteúdo, né? Porque a gente tá vendo que na HBO, de Plus, e talvez o Prime também, pouca coisa chega nova, né? Assim, demora mais. É verdade. E qual é a nota de vocês? Eu acho que o filme, por ele ser, assim, feijão com arroz, né? Um pouco do básico, talvez ele se torne um pouco esquecível, né? Eu já tinha esquecido do Guerra do Amanhã e o fim que lembrou. Precisei até consultar quem era o ator, né? O Tom Hardy. Não? Chris Pratt. Isso, Chris Pratt. Então, acho que o filme merece uma nota 7, e eu acho que eu vou ficar com a lembrança também do sabre de luz deles, né? E do garotinho também, que é divertido pra caramba. Eu também acho que eu vou dar uma nota 7 aí. Eu acho que foi um filme divertido e tem algumas coisas interessantes ali. Essa sabre de luz, que é claro, uma homenagem a Star Wars, né? Com certeza. E sempre que a gente vê sabre de luz agora, a gente fica todo animado. A gente aumenta um ponto só por isso. Não, mas eu acho que precisamente tem feito esses filmes assim pro público mesmo, né? E não pensando muito. Na verdade, acho que ela tem feito 2 tipos de filmes, assim, geralmente. Um pensando no Oscar, alguns, né? Mas mais, assim, mais focado no público, né? Inclusive, eu acho que ano passado umas 50 filmes, não foi? Então, os filmes ali. Então, tipo, geralmente tu vai ver um ou 2 filmes lá no Oscar mesmo, assim, da Netflix lá concorrendo a várias categorias e tem várias coisas interessantes, mas tem filmes, assim, tipo, esse agora, o Red Notice também, né? Alerta Vermelho, que, tipo, a gente assistiu, viu muitos erros lá, mas todo mundo acaba se divertindo, se tornou um dos filmes mais assistidos lá na Netflix e tudo mais. Então, muitas pessoas acabam curtindo e não tem lá essas coisas tudo demais, né? Além dos atores. Os atores faltam. E o recurso também, né? Porque foi gastou milhões lá dentro. Mas, tipo, se a gente for ver o roteiro, né? Tudo isso, toda a trama lá. E a ação é bacana, né? Mas tem os efeitos especiais bacanas, mas tem várias coisas lá assim, que não são demais. Então, tipo, a gente nem pensaria em um desses filmes ir pro Oscar. Mas que o público vai gostar, vai amar. Tipo Transformers também. E eu acho que tem dado certo pra ela. Tem feito mais até. Dá certo. Eu também vou ficar com a nota 7. Gostei do filme, ele é divertido. Realmente
geralmente a gente tem sempre essas diferenças, né? Tem aquele filme que é mais técnico, que é mais cabeçudo, que a gente vai pensar numa nota mais técnica, e tem esses filmes que a gente pensa de uma maneira mais da diversão, do que a gente viveu, do que se valeu a pena assistir ali como um passatempo para assistir algo bacana, divertido. Então acho que entra nesse sentido aí. E tem alguns filmes que a gente fica nos dois, né? Tipo, eu acho que Homem-Aranha, a gente filme bem feito, né? E tem a diversão, apesar de também não vai pro Oscar, mas vai pro Oscar do Twitter. Quase isso. Então, esse foi o nosso episódio de hoje, né? O nosso episódio 136, falando aí sobre o Projeto Ada, filme da Netflix, lançado agora em 2022. Se você ouviu isso tudo até aqui e ainda não viu o filme, corre lá, esse filme é bacana, dá para se divertir, dá para rir, dá para ver que o Ryan Reynolds está em ótima forma. O Walker Scobell, né, como disse o tio Gamer, que é o Adam Reed de 12 anos, também tá bacana, gostei mesmo desse ator, achei bem interessante também a interpretação dele. A gente acaba porque assim, quando começa eu fico pensando, pô, mas ele vai ser o Ryan Reynolds pequeno, né? Será que ele tem um carisma? Será que ele tem, né? Porque para interpretar o Ryan Reynolds novo vai ter que ter esse carisma, né? E eu gostei bastante. E aí a gente tem o Ruffalo, né? A Garner, então a gente tem também a Saldanha. É um elenco de peso pesado. Então, um filme bacana, vale a pena assistir. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio aqui, gravando presencialmente, né? A gente vai tentar fazer uma edição aí para não ficar muito ruim. E espero que vocês estejam todos e todas bem, com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau. Wakanda Forever. Valeu, falou! A vida seja longa e sua morte seja rápida. Bye, bye.